A paz do Senhor, irmãos amados. Aqui, vocês podem ver a minha esposa, minha santa esposa. Jesus tem a sua santa esposa, mas me deu de presente a minha aqui, Uma mulher de Deus, uma mulher que está sempre orando, buscando em oração o Senhor. Um presente maravilhoso. Irmãos, queria deixar com vocês hoje uma reflexão sobre esse vírus que assolou o mundo, que assolou a economia mundial. Queria deixar uma reflexão, irmãos. Não acredito eu que Deus criou esse vírus ou que Deus está punindo a humanidade com esse vírus. Porém, acredito eu que esse vírus Deus tem usado para colocar um espelho diante da igreja. No sentido, irmãos, que a igreja vai olhar para esse espelho e vai refletir ela, e ela vai poder enxergar o seu interior. E isso tem um propósito. O seu propósito é para os tempos que virão. Amém, irmãos? Deixa eu passar para vocês aqui um texto que está em Apocalipse 3, da 7ª carta à igreja, a igreja de Laodiceia. Meu entendimento, irmãos, que essas 7 igrejas são um período da criação de Deus, dessa criação das igrejas, tá? Esse período, desde quando a igreja foi fundada até a igreja do arrebatamento. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja do fim. Tá? Vocês podem ver aí em vários estudos que tem por aí. Depois eu posso indicar aos irmãos alguns estudos. Amém? E diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem é frio nem quente, tomara que fore frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Algumas traduções dizem que eu estou a ponto de vomitar-te. Vocês dizem: rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha essa igreja, irmãos, do fim. Vê se vocês não percebem que é semelhante à igreja de hoje. A igreja que é rica, de templos maravilhosos. A igreja que tem celular. A igreja que chega em casa, tem Netflix. A igreja que vive pensando o seguinte: Deus é uma segunda opção. Eu tenho tudo. Estou doente. Vou ali e compro um remédio. Não preciso de orar para Deus, não. Isso, irmãos, eu falo até para mim. Amém, irmãos? Digo até para mim. Às vezes falho em orar, em clamar a Deus. Podia estar orando mais, podia estar clamando mais. Mas essa é a igreja que nós vemos hoje. E vejo que Deus coloca um espelho para iniciar o versículo 18. Do 18, 19, 20, 21 e 22. Ele diz assim: aconselho. Nesse meio ele colocou um espelho. E ele está colocando um espelho. E a igreja hoje, nesse tempo de confinamento, de quarentena, ela está introduzida dentro de casa. Às vezes olhando para dentro de si, para dentro da igreja, repensando algumas coisas. Não vai ser toda a igreja espalhada na terra que vai pensar isso. Mas a igreja, alguns vão. E alguns vão ser libertos. Olha o que Deus fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Esse versículo é cheio de coisa profética, irmãos. As vestes brancas são a justiça dos santos, tá? O ouro provado no fogo é coisas santas, santificadas, que a igreja não quer saber disso hoje, tá? De ser santo. E diz assim Deus: eu educo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te, ó igreja. Irmãos, é cada coisa que vemos na igreja hoje. Não é na igreja A, B, C, X, Z, não. A igreja como um todo. Todas as pessoas que proclamam a Cristo, que falam que Cristo é real, que dizem que acreditam em Cristo. Nós vemos cada coisa, e hoje uma característica importante da igreja é a autossuficiência. É colocar as coisas do mundo em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. A Bíblia diz que primeiro é Deus. As primeiras coisas que nós devemos pensar em Deus. Tem gente que pensa em futebol, pensa em time de futebol, pensa no Flamengo, que está em alta, pensa em só em coisas mundanas, e conhecimento bíblico tem pouco. E Deus está colocando no seu coração hoje. Olhe para dentro, busque coisas santas, o ouro aprovado. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Não seja autossuficiente. Não seja autossuficiente. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que esse texto aqui é o texto eminente da escatologia, dos fins dos tempos. Nós ainda não foram abertos selos, acredito que não foram abertos selos, que não foram tocadas trombetas, e muito menos nas taças, irmãos. As taças nós não estaremos aqui, já vai ter tido o arrebatamento da igreja, mas Deus está preparando a igreja para tempos mais difíceis. Porque com essa força que está essa igreja de Laodiceia de hoje, ela não aguenta passar. E a palavra profetiza que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O que isso quer dizer, irmãos? Que Deus vai suprir as nossas necessidades. Que Deus está ensinando para a gente a olhar para dentro. Buscar um ensinamento bíblico. Buscar um entendimento bíblico das coisas para tempos mais difíceis. Porque a igreja de hoje tem celular, tem Netflix, tem filmes para assistir dentro de casa, tem todo entretenimento, tem comida em casa, tem tudo. E o coronavírus já desestabilizou a mente dos cristãos. Imagine um período de ira das nações contra a igreja, contra o povo. Aonde talvez não tenhamos mais celular, não tenhamos mais televisão, não tenhamos mais nada. Aqueles que tiverem sido provados pelo fogo, que tiveram os dons do Espírito Santo para o crescimento da igreja, esses vão vencer e receberá a bênção de assentar-nos no trono junto com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar atentos a olhar para dentro, para crescermos, para edificarmos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo que eu falo não é a igreja do templo, onde nós nos reunimos, não.
A igreja de Cristo que eu falo são todos os irmãos. E tem um estudo sobre isso, maravilhoso. Tem um estudo sobre a ira de Deus, sobre Jesus ter tomado o cálice por nós. Deus é maravilhoso, Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele está cuidando. Vamos olhar para dentro, para que nós venhamos a permitir que Deus trabalhe em nós, que Ele cuide de nós, que Ele nos ensine, que Ele nos dê discernimento para esses tempos angustiosos. Vou deixar uma palavra aqui que ele diz que ele alimentará a sua igreja durante a dificuldade. Isso, irmãos, por quê? Porque nós não vamos ter força físicas, carnais, para lutar contra o que está por vir. Podemos melhorar do coronavírus, não sei quando que isso vai acontecer, 15 anos, 20 anos, 2 meses, 3 meses, podemos melhorar do coronavírus e vamos passar isso aí. Mas a cada dia se aproxima a volta de Cristo. A cada dia se aproximam as profecias que terão que ser cumpridas. Paulo já dizia que ninguém tire o vosso entendimento, porque o anticristo e a apostasia da igreja terão que ocorrer. Então, enquanto a gente não vê o homem do pecado, suas atitudes e aquilo tudo que a gente sabe que a igreja vai passar, enquanto isso, Jesus não vai aparecer no céu pra gente. Ah, mas isso é tal. Irmãos, Deus está preparando a gente. Deus está preparando. E Ele deixou essa palavra pra gente hoje. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade de quem está escutando. E pode conversar comigo aí, falar, me chamar aí para receber alguns estudos, algumas coisas. Podemos até conversar mais pelo vídeo. Tá? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Durmam com Deus. Relaxem em Cristo Jesus, porque é Ele que vai fazer a obra. Ele sempre cuidou do seu povo lá no Egito, no tempo das pragas. Ele cuidou de Noé no tempo do dilúvio. Ele cuidou de Ló em Sodoma e Gomorra, tirou Ló de lá de dentro. Ele cuida de nós, irmãos, e não vai deixar de cuidar agora. Amém? Fique com Jesus.